Bom dia, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa e hoje vamos conhecer um pouco de ortografia. Todos vocês abrem o livro na página 10, onde eu tenho aí a separação silábica, certo? Então, o que é sílaba? Sílaba é um som ou grupo de sons pronunciadas de uma vez só. Então, eu pronuncio uma sílaba uma vez só, certo? E a divisão silábica existe, suas regras. São conforme o número de sílabas, as palavras se classificam. Então, conforme a quantidade de sílabas, as palavras se classificam em 4, certo? Elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, certo? Então, monossílaba é aquelas que possuem uma sílaba só, certo? Como, por exemplo, mão, dó, cruz, só tem uma sílaba só. Então, elas são monossílabas. Já as dissílabas são as palavras que possuem duas sílabas. Como, por exemplo, bola, bola. Para fazer a separação da palavra bola, eu separei e eu tenho na palavra bola duas sílabas, tá certo? Então, ela é chamada de dissílaba. Já a trissílaba são aquelas palavras que têm 3 sílabas, como, por exemplo, peteca. Vamos separar a palavra peteca? Peteca. Eu bati a mão 3 vezes. Então, se eu bati a mão 3 vezes, então ela é uma palavra trissílaba. Na minha separação, foi separado 3 sílabazinhas na palavra peteca. Polissílaba são aquelas palavras que possuem mais de 3 sílabas, tá certo? Por exemplo, a palavra computador. Vamos separar a palavra computador? Computador. Bati a mão 4 vezes. Então, minha separação da palavra computador se separou em 4 sílabas. Se eu separei a palavra computador em 4 sílabas, ela é conhecida como polissílaba, tá certo? Porque ela se separa em 4 ou mais sílabas. E para iniciar, vamos fazer a leitura de um texto, tá certo? Onde eu tenho aí o trecho de outra versão da fábula A Raposa e as Uvas. Então, todo mundo abre o livro na página 10, tá certo? Para fazer a leitura. Tia vai fazer a leitura agora. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, reteçou o corpo, saltou o focinho, passou a um palmo das uvas. Então, quando ela pulou, a raposa, passou a um palmo das uvas, certo? Então, de acordo com essa fábula, foi retirada algumas palavras, onde irão ser classificadas em monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, tá certo? Monossílaba, uma sílaba só, dissílaba, 2 sílabas, trissílaba, 3 e polissílaba, 4 ou mais. De acordo com o texto, eu tenho aí na página 11, observe que 5 palavras do texto estão escritas com sílabas separadas, em 2 linhas. Por que você acha que isso acontece em um texto?
Então, por que você acha que a gente deixa lá o tracinho para separar as palavras? Porque o que foi que aconteceu para você colocar ela separada? Porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente. Então, você vai assinalar o quadro. A sílaba é um conjunto de sons emitidos de uma só vez. Então, leia em voz alta. Eu tenho aí 4 palavras. Eu tenho a palavra rato, raposa e penduradas. Todas as sílabas têm vogais. Usamos o hífen, que é aquele tracinho, tá certo? Para separar as sílabas, tá certo? Quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe inteira em uma linha? Então, se a palavra não cabe inteira na linha, eu posso começar ela como, por exemplo, fá, não é? E posso colocar o hífen e terminar ela na segunda linha. E posso fazer fá, bu, aí tracinho e terminar na outra linha, não é? Aí você vai colocar aí nessa linha quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não... E dando continuidade, eu trouxe alguns saquinhos de pipoca aqui para vocês verem, tá certo? Onde iremos colocar algumas pipocas dentro, tá certo? Então, aqui vai ser as pipocas com palavras monossílabas, aqui com palavras de sílabas, aqui com trissílaba e aqui com polissílaba. Vamos começar? Por exemplo, primeira palavra que eu tenho aqui, mar. Mar não se separa. Então, é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba. Ela não se separa, tá certo? Já aqui eu tenho uma palavra blusa. Vamos separar a palavra blusa? Blusa. Blusa tem 2 sílabas. Se tem 2 sílabas, ela é conhecida como uma palavra de sílaba. De sílaba porque tem 2 sílabas, tá certo? E eu tenho aqui a próxima palavra. A próxima palavra que eu tenho aqui é, martelo. Vamos separar a palavra martelo, ó. Martelo. Martelo, eu bati a mão 3 vezes, então se separa em 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, ela é trissílaba, tá certo? E aqui, próxima palavra, marinho, marinho. Vamos separar a palavra marinho. Marinho, marinho tem 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Então, aqui, ó. Próxima palavra. Eu tenho aqui a palavra casa, ó. Casa. Casa tem 2 sílabas, então é dissílaba. Próxima palavra, creme. Creme é o quê? Creme. Também é uma palavra de sílaba, porque tem 2 sílabas. Aqui eu tenho a palavra caderno. Caderno. Vamos separar? Caderno. Caderno tem 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Eita, que legal! A pipoca já está, ó. Os saquinhos já estão ficando cheios. Aqui a palavra bom. Bom só tem uma sílaba. Se só tem uma sílaba, então ela é monossílaba. Palavra bem. Bem também só tem uma sílaba. Certo? Aqui a palavra caneta, ó. Caneta. Caneta tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Próxima palavra, ó. Sabonete. Ó, sabonete. Bati a mão 4 vezes. Então, se ela tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba. Já que televisão, ó, televisão. Bati a mão 4 vezes, então a palavra se separa em 4 sílabas.
Então, ela é uma polissílaba. Aqui, palavra luz. Aqui, ó, luz. Luz só tem uma sílaba, então é uma palavra monossílaba. Aqui, próxima palavra, bicicleta. Bicicleta tem, vamos ver, bicicleta. Bati a mão 4 vezes, então ela se separa em 4 sílabas, tá certo? Então ela é polissílaba. Aqui, melancia. Melancia. 4 vezes eu bati a mão, tá? Então, ela é uma palavra polissílaba. Aqui, livro, ó. Livro, certo? Só tem 2 sílabas, então ela é uma palavra de sílaba, tá certo? E dando continuidade, a gente vai aí fazer a atividade da página 11, certo? Onde tem aí classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Então, de acordo com a quantidade de números de sílaba, você vai classificar as palavras se são monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, você vem aqui, ó, na página 11, certo? As palavras podem ser classificadas de acordo com o seu número de sílabas. Vamos aprender sobre isso. Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. Então, você vai procurar no dicionário, tá certo? O que é mono, o que é di, o que é tri e o que é poli, certo? Você pesquisa no dicionário em casa o que significa cada uma dessas palavrinhas que eu tenho aí, certo? E o próximo eu tenho agora, que você já sabe o significado de mono, de di, de tri e de poli. Relacione as colunas. Monossílaba é quando eu tenho quantas sílabas? Dissílaba, quando eu tenho quantas sílabas? Trissílaba, quantas sílabas eu tenho? Polissílaba, quantas sílabas eu tenho? Ok? Na página 12, assim podemos definir uma palavra monossílaba, é uma palavra que tem uma sílaba, certo? Uma palavra dissílaba é uma palavra que tem 2 sílabas. Uma palavra trissílaba é uma palavra que tem 3 sílabas. E uma palavra polissílaba é quando tem 4 ou mais sílabas, tá certo? Então, no jogo rápido, vocês vão fazer a atividade, tá certo? O primeiro, separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas usando o código abaixo. Então, eu tenho aí o número 1, que é monossílaba, o número 2, 3 e 4. Você separa as palavras e ao lado você vai colocar se é número 1, 2, 3 ou 4. Se elas são de sílaba, monossílaba, trissílaba ou polissílaba, ok? E o segundo, reescreva o bilhete a seguir, separando corretamente as palavras destacadas. Então, eu tenho 3 palavras que estão destacadas. Você reescreve o bilhete e separa as palavras que estão destacadas. Só são 3. Pediu, todos e gostar, tá certo? Quando você for reescrevendo, você separa as 3 palavras, tá certo?